Amém. Carminha hoje vai ganhar o prêmio. Chegou primeiro que o Luiz, né, Carminha? Graças a Deus. Boa noite, graça e paz. Luiz que sempre quer ser o primeiro, mas a internet dele, até orar pela internet ele ora, entendeu? Porque só Jesus, mas tá bênção, tá bênção. Chegou ele aí, ó. Tá vendo? Amém. Paulo também tá chegando, graças a Deus por isso. Amém. Amém, gente. Sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe. Luiz, a Carminha tá rindo aí que eu falei que você até orar pela sua internet, você ora aí, entendeu? Porque a Carminha hoje passou sua frente, Luiz. Aí vem Miriam logo atrás também correndo, mas Luiz, é só uma vez que ele conseguiu ser o primeiro a chegar, mas tudo bem. Estamos aí, a irmã Lúcia de Fátima tá aí, todo mundo aí, graças a Deus por isso. A nossa palavra de gratidão, né? Gratidão pelo aniversário da irmã Carlinda. No grupo lá da igreja Cris tá aí, ó, Cris, beleza, amém. Lá no nosso grupo teve muitas homenagens para ela. A irmã Carlinda é uma pessoa muito especial, a gente agradece a Deus por isso. A gente vai orar daqui a pouco agradecendo, sim, culto de gratidão pela vida da irmã Carlinda. Nós estamos dedicando esse culto a ela, a Igreja Batista de Vila Oriente. Também vamos orar, continuar orando pela mãe da Sheila, pela Josiane, agradecendo a Deus pela vida do seu Tião. A notícia que me chega do grupo de oração é que ele já está em casa, né? Então graças a Deus por isso, que Deus continue recuperando aí a vida dele. Esses são os motivos que a gente vai colocar diante do Senhor, colocar nossa vida, nossa família, nosso Brasil, nosso estado, nosso município, né? Seja bem-vinda, Eli também está aí hoje, graças a Deus por isso. Vamos orar então, querido. Eu quero te convidar a você se unir em oração com a sua igreja, com a Igreja de Cristo aqui presente, para a gente interceder e agradecer por isso tudo que o Senhor tem nos dado. Vamos orar? Eu te convido então. Pai, nós louvamos, adoramos o Teu nome nesta noite, pelo dia, pela maravilha que é ter o Senhor na nossa vida, pela maravilha que é ser templo do Teu Espírito Santo. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor por Jesus, pelo que Ele fez por nós e o que Ele é em nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é essa companhia constante na nossa vida. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos pelo aniversário da tua serva, que completa mais um ano de vida, 82 anos de vida. Muito obrigado, abençoe a tua filha, a sua saúde, a sua vida espiritual, ó Pai, a sua família, renove as suas forças e dê a ela, Pai, o que ela mais necessita em ti, o amor por ti, que ela receba o teu amor a cada dia da sua vida. Obrigado também pela vida do seu Tião, que teve alta hoje do hospital, se encontra em casa. Ó Pai, abençoe a saúde dele, esteja, Pai, a ministrar a vida dele, a cuidar da vida dele. Abençoe a família Ramos, Pai. Nós entregamos ali nas suas mãos toda essa questão da saúde do seu Tião. E queremos também, Pai, interceder nesse tempo pela vida da mãe da Sheila, que o Senhor continue, Pai, essa obra de recuperá-la, de restaurá-la. Obrigado pelos médicos, por todos que assistiram ela ali. Estenda a tua mão ali, Pai, continue a operar na vida dela e no coração da Sheila, Pai. Nós também entregamos a Ti a vida da Josiane, que nesse tempo, Pai, carece não só das nossas intercessões, mas carece, ó Pai, de um milagre divino, de uma cura, carece da medicina, carece de amor, carece de tudo que o Senhor tem para dar para Josiane. Visita o coração dela, Deus, dê a ela, Pai, a ministração das suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Vai cuidando dessa equipe que está para receber ou recebendo a Josiane, Pai, para que ela no hospital seja tratada. Tome a Josiane nas suas mãos, mas nós temos fé no Teu nome, Jesus, que o Senhor pode operar um milagre na vida dela. Muito obrigado por essa noite
de culto, de adoração, por esses cânticos tão belos, resgatados aqui pela vida do Luiz e da Zildeia, fazendo a gente lembrar grandes momentos de adoração. Abençoe esse casal, estenda a tua mão sobre a vida deles, guarde o ministério deles de louvor, de oração, de adoradores que são. Obrigado porque o Luiz e a Zildeia, eles são, ó Pai, um presente para nós. E nós, Pai, desejamos nessa noite compreender um pouquinho da sua palavra, aprender um pouco dela, para que o Senhor venha nos capacitar, ó Deus, a fazer a tua vontade. É impossível, Pai, fazer a sua vontade se a gente não conhece dela. É impossível, Pai, caminhar contigo sem te conhecer. E a experiência da tua palavra, isso aí é fundamental para o propósito de sermos adoradores do Senhor. Portanto, Deus, nos ajude a compreendê-la, que o teu Espírito venha falar conosco, seja com o nosso país, seja com o mundo, nesse tempo de pandemia, seja com os cientistas. Nós já estamos te agradecendo pela fé que desde abril pedimos isso ao Senhor, uma vacina, um processo científico seguro, que o Senhor esteja ainda a iluminar eles, ó Pai, que no tempo mais breve possível, com segurança, tenhamos esse antídoto, Pai, para essa enfermidade que tem assolado o mundo. E a gente te agradece pela fé desde já. Cuida do nosso país, cuida dos nossos governantes, cuida do nosso Estado, cuida desse período de eleições municipais, ó Pai. Traga consciência para a gente, nos ajude, ó Deus, a gente usar o que tem mais precioso em nós, a nossa consciência, a nossa avaliação, olhar para os anos atrás, o que foi feito, o que ficou a desejar, ó Pai, saber escolher com critérios, com perspicácia, ó Deus, para a gente poder, ó Pai, tentar amenizar a dor do nosso povo que tem falta de tudo, Pai. E a gente coloca diante do Senhor esse processo todo para a glória de Jesus. Que ninguém se iluda com as aproximações estratégicas desse tempo da arena política, mas que possamos ter a plena consciência da nossa responsabilidade de cidadão. Nos ajude, Pai, nesse tempo, nesse processo de renovar, ó Pai, de confirmar, seja o que for. Trabalhe na nossa consciência, ó Deus, para que a gente possa investir num tempo de poder avaliar com critério o que vamos fazer. Muito obrigado, estenda a tua mão sobre nós e leremos a sua palavra agora, Pai, que o Senhor nos ajude. Com temor e tremor a gente coloca isso tudo diante de Jesus, Pai, o nosso autor e consumador da nossa fé. Em nome dele nós oramos. Amém. 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 Boa noite, Marlene. Boa noite para você também. Eu convido vocês ao Salmo 8 da nossa Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 8 e a gente vai estudar aí o Salmo 8. Tá? Eu leio com vocês a partir do verso 1. Não vou ler na NVI hoje, tá? Vou ler na tradução corrigida, fiel e corrigida, né? Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscita força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés lhe puseste ovelhas e boi todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre
as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém, amém, graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor. A gente fica feliz em ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, né? O Salmo 8, ele na verdade, ele é esse salmo de louvor que exalta o Senhor, né, a Deus, o seu ser, a sua obra, a sua criação. E o estudo dele ainda revela que esse salmo ele é profundamente assim, teológico, porque esse salmo ele é muito citado. Por exemplo, em Hebreus 2, ali você vai ver a citação, Jesus vai citar esse salmo. Então, ele trata de uma revelação geral de Deus, enquanto a sua revelação também especial manifesta aos homens. Então, um fato também notável desse salmo é que ele cita, ele cita no Novo Testamento a questão de Cristo e a Cristo. Cristo cita ele, eu quero dizer isso, por Cristo, e ele é citado também a Cristo em Hebreus. E Jesus cita ele. Por isso, nesse sentido, esse salmo também ele é considerado um salmo messiânico. Tá? O título desse salmo revela para a gente que ele é um salmo de Davi, mas não é possível a gente ter com precisão a ocasião em que Davi escreveu esse salmo. E no mesmo título ainda, diz que ele foi direcionado ao mestre de canto. Então toda vez que você lê aquele subtítulo ali, antes de começar o salmo, e a Bíblia traz para a gente ali, isso não é Bíblia, são os estudos dos homens. Então, ao mestre do canto, por exemplo, implica, quando é ao mestre do canto, ao ministro de louvor da época, vamos dizer assim, isso implica que esse era um salmo usado na adoração pública de Israel. Então é muito interessante, você está lendo ali, olhar ali em cima, identificou ao mestre do canto, então era louvor de adoração pública. Então nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte do salmo vai tratar do louvor introdutório sobre a glória de Deus, versículo 1 e 2. Depois, que é o homem? É interessante, né? Quem é o homem? Que é o homem? É Salmo 8, de 3 a 8. E aí o versículo 9, né? O louvor final, a glória de Deus. 3 grandes momentos. Então vamos para o primeiro momento para a gente começar a trabalhar esse salmo. É um louvor introdutório sobre a glória de Deus. O versículo 1 e 2 fala disso. O salmo começa com uma declaração de louvor a Deus. Então o salmista inicia Davi aqui, dirigindo o nome de Deus em hebraico, Yavé, que era o nome da aliança, o Deus da aliança, o Deus do povo. Então, imediatamente após citar esse nome pessoal de Deus, Davi ainda acrescenta outro título que denota a soberania dele como governador de todas as coisas. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso. É interessante notar que a forma como o salmista se refere a Deus, a Yavé, é uma forma muito íntima, que é o Deus da aliança, e sem dúvida é o seu Senhor e o Senhor da comunidade de Israel. Então a aliança não é uma aliança somente feita com um homem individualmente, mas Deus tinha uma aliança com o povo dele. Então, na sequência do salmo, Davi vai exaltar a grandeza de Deus. Ele diz: quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus tua majestade. Nesse verso, o salmista fala da revelação geral de Deus, ou seja, da natureza. Ele está falando dos céus, ele fala que os céus expõem, né, a majestade de Deus. Nesse contexto, significa aqui o caráter de Deus, né? O caráter de Deus que revela em tudo aquilo que é criado os seus atributos. É magnificado em toda a terra, esse é o sentido que Davi está querendo colocar, bem como a majestade divina é exposta nos céus, né,
num planeta, nas estrelas, na lua, no sol, em tudo que é criado. Mas aqui o mais importante a enfatizar é a forma como o salmista coloca esse conceito em um único verso. Ele fala do caráter e ele consegue falar dos atributos de Deus, por exemplo, como um Deus criador e governador de todas as coisas. Porque a questão não é só criar, é manter as coisas. Então é um Deus que transcende, né? Que é bem teológico, como eu falei, mas eu não vou pegar esse lado teológico pesado demais. O Deus transcendente, ou seja, cuja glória preenche os céus, né? E preenche aqui a terra, e preenche o nosso coração. É o Deus que se relaciona de uma forma pessoal com esse povo da aliança. Então, de modo que a gente pode certamente dizer, nesse sentido, ele é o nosso Deus, não o Deus de uma pessoa, ou não somente hoje como igreja, não o Deus de uma nação, especificamente Israel da Palestina, mas todo Israel de Deus. E todo Israel de Deus, na linguagem de Paulo, é a igreja de Cristo. Então ele é o nosso Deus nesse sentido. O louvor à glória de Deus não apenas nas alturas, nas exposições da majestade dos céus, dos astros, né? Mas também na boca dos pequeninos. Sim, Deus colocou o seu louvor na boca dos recém-nascidos e pequeninos. O Senhor Jesus, lá em Mateus 21, verso 16, ele citou essa verdade após ter purificado o templo, né? E é uma verdade muito teológica, que da boca dos pequeninos suscita o verdadeiro louvor. O movimento do recém-nascido, do mamar na mãe, aquilo ali é um louvor a Deus, é o verdadeiro louvor a Deus. O contraste é muito interessante, você está lendo a Bíblia, porque as literaturas sapienciais, de sabedoria, o Salmo é uma, ele parece que muda, ele pode mudar de assunto, mas ele coloca aqui um contraste muito interessante, que esse verso também que nesse verso também é notado, bem notável. Ele coloca, de um lado, os indefesos, os pequeninos, os recém-nascidos, e de outro lado ele coloca os fortes, os adversários, inimigos e vingador, de acordo com a versão. Parece que o objetivo do salmista aqui era contrastar realmente aquele que depende totalmente de Deus e aquele que pensa ser autossuficiente. No entanto, a gente vai observar que o louvor da boca dos pequeninos pode silenciar, é muito interessante isso que o Davi coloca, pode silenciar os poderosos e derrotar os inimigos de Deus. Então o combate, por exemplo, entre Davi e Golias poderia ser um exemplo prático disso aí. Lá em 1 Samuel 17 você vê isso. Não é ser poderoso para conquistar as coisas. O que vai conquistar, o que vai dar vitória a gente é um louvor sincero, um louvor que tem a ver com o nome de Deus, é um louvor que tem a ver com a majestade de Deus, é um louvor que tem sinceridade, daquele que depende absurdamente de Deus. E Davi faz esse paralelo, tentando fazer esse contraste dos pequeninos e recém-nascidos e dos inimigos e perversos e dos vingadores. Então, mostrando que o domínio de Deus é muito interessante. Ele não precisa de coisas fortes para poder vencer a batalha da vida, seja o que for, de outros povos, à luz da força dos homens. Então ele contrasta o menor, um bebê, por exemplo. E ele diz que é o homem. Do verso 3 ao verso 8, essa sequência de Davi, ele coloca ênfase na obra da criação. No entanto, em nenhum momento ele perde de vista a grandeza do Criador. Ele coloca ênfase na criação, na majestade das coisas criadas, mas ele revela aí a grandeza desse Criador. Nesse sentido, ele lança mão do antropoformismo. Eu vou repetir devagar. Antropoformismo. É falar da vastidão do universo comparado como obras de dedos da mão de Deus. Então, olha só que bacana a poesia hebraica. Ele dá algo imenso e ele dá forma humana a Deus, o dedo de Deus. Isso é antropoformismo, né? É uma linguagem técnica. Ele diz que
tudo que é criado, os astros, os céus, né, a majestade, a glória, o brilho, o sol, seja o que for, foi pelo dedo de Deus. É muito bacana, né? O poeta tem ele tem essa capacidade de síntese, em uma frase ele revelar muitas verdades. É fácil perceber como ele coloca a grandiosidade do universo em algo insignificante diante da onipotência desse Deus maravilhoso que cria todas as coisas. E em seguida Davi, ele começa a falar do homem. Primeiro que ele posiciona esse homem no seu devido lugar. Que é o homem? Homem aqui, a palavra é realmente Adam, né? Que significa pessoa criada, ser humano nesse sentido. Que é o homem que dele te lembraste. E o filho do homem, o mesmo sentido, que o visites. Aqui, por isso que ele eu falei no início, até me enrolei um pouco, ele é citado por Jesus e ele é aplicado por Jesus, porque lá em Hebreus 2 vai falar justamente isso, que o título filho do homem é um título messiânico. Portanto, esse salmo tem um cunho messiânico. Obviamente o salmista está se referindo aqui à fragilidade e à transitoriedade dos seres humanos, também comparando a majestade e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Mas o salmista também testifica o respeito da posição que o homem tem na criação que Deus o formou. Então, de todo ser criado, ele é o único que recebeu o sopro nas narinas e ele é o único que foi chamado imagem e semelhança de Deus. E aí ele vai revelar, do verso 5 a 8, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. O salmista está mostrando aqui um grande destaque como Deus deu ao homem o governo das coisas criadas. E Deus falou que colocou sob o domínio deles, do homem, é o homem e a mulher que eu me refiro, se reportando à obra do Éden, que ele estava ali para lavrar a terra, para dominar sobre todos os seres. E é muito interessante que esse homem que é majestoso também, porque ele é quase na altura de Deus, ele é menor do que Deus. Aqui tem uma discussão, porque a palavra usada aqui, algumas traduções se referem a anjos, não a Deus, um pouco menor do que a anjos. Tem uma dificuldade de linguagem aí, mas seja o que for, é para mostrar que na obra criadora de Deus tem esse destaque por ser humano de imagem e semelhança dele. É relato de Gênesis, não tem jeito, homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. E aí o domínio sobre todas as coisas, mas Deus é superior a tudo que é criado. Ele é incomparavelmente superior. Não tem nada que a gente possa pegar da natureza ou de nós próprios que vai se comparar e chegar à altura de Deus. A verdade mais absoluta disso é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E somos pecadores ainda, mas Deus nos fez assim, dotados disso, porque Ele soprou em nossas narinas. Tá? Então, aqui a pergunta o salmista diz que o homem foi feito um pouco menor do que Deus, ou que o homem foi feito um pouco menor do que seres celestiais. De acordo com a tradução, tem uma discussãozinha, mas não interfere no conteúdo, né? Então a gente vai ver se a primeira opção, se é Deus, tá corretíssimo, porque obviamente o salmista tem em mente Gênesis 1, né? E o seu objetivo é testificar a doutrina bíblica de que o homem foi realmente criado a essa imagem e semelhança. Gênesis 1 e 26 vai relatar isso pra gente. Inclusive a tradução se harmoniza com os versos que vêm seguintes, tá bom? Então, no Novo Testamento, lá em Hebreus 2, de 7 a 9, essa epístola, que a gente não conhece o autor, mas é um livro do Novo Testamento, segue na mesma tradução para se aplicar essas palavras a Cristo. Tá? Então, nesses versos, Davi fala de um homem como coroa da criação, como aquilo... Não que as demais coisas criadas não foram
importantes, mas o homem ganha esse destaque. Gente, de tudo que foi criado, nada, nenhum ser vivente, nenhum ser vegetal no relato bíblico recebeu o hálito de Deus, o sopro nas narinas. Tá ok? Tem uma diferença o ser humano. E eu fiquei lendo esse texto e a primeira coisa que veio na minha mão, porque o texto é engraçado, né? A Bíblia, a gente está lendo um livro, gente, lá atrás, né? De anos atrás, e e diz assim, eu lembrei de hoje, tentando fazer uma aplicação para a gente hoje, e eu vou ler esse verso e vou colocar para você, ver se você encaixa bem isso diante dessa coisa que Deus deu ao homem, uma imagem e semelhança dele. Ele falou assim no verso 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, aves do céu, peixe do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Deixa eu falar um pouco aqui, e se eu continuar ali e botar vírgula aqui, sobre toda a ciência, sobre toda a computação, sobre a medicina, sobre a astronomia, tá vendo? Sobre a Covid. O homem é essa imagem e semelhança de Deus, porque o homem é diferente de todos os outros seres animais. Ele é diferente. A única coisa que assemelha a gente é ser mamífero. Mas a gente é diferente na intelectualidade. A gente cria parecido como Deus criou as coisas, mas Deus criou do nada. A gente estuda, pesquisa, a gente avança, a gente trabalha com abstrato, a gente faz cálculo. Cara, não tem, um animal não tem como não ter essa racionalidade. Eu não estou aqui rebaixando os animais, não é isso que eu estou falando. Nós temos um tipo de sabedoria comparada ao animal para a nossa vida, e as tecnologias, até que abençoam os animais, muito incomparavelmente superior. Então o que eu quero dizer aqui é botar uma vírgula ali e ver que Deus dá tudo para o homem ser abençoado, não é para o homem se ferir com o que ele cria, não é criar equívocos. Então eu vejo aqui, nesses versos, Davi falando disso, que o mais importante disso é que no Novo Testamento esses versos também se aplicam a Cristo. E Paulo vai dizer que em Cristo reside todo o conhecimento, toda a sabedoria estão em Cristo. Então, o domínio sobre a criação, o que o primeiro Adão fez de errado, o segundo Adão, que é Cristo, o Filho do homem, o Deus encarnado, fez certo o tempo todo, sem nenhum pecado, sem escolhas equivocadas, e ele venceu a morte. Então todas as coisas estão inteiramente sujeitas a Cristo, que ele, Jesus, é coroado de glória e de honra. Por intermédio dele, nós somos redimidos também e somos convidados a participar desse governo perfeito, que relata Apocalipse 1:6, 20, de 1 a 6, Romanos fala disso, capítulo 5, para a gente. Então olhar para o Salmo 8, não tem como fugir da cristologia, do estudo de Cristo. Ele está nesse Salmo, tá ok? E aí, a última parte do nosso estudo se refere ao louvor sobre a glória de Deus. O Salmo 8, na verdade, termina como começou. Na verdade, é um Ctrl+C, Ctrl+V, uma repetição literal. No verso final, o salmista repete as palavras iniciais. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Embora, vamos dizer assim, esse último verso repita o primeiro, é possível que ao se deparar com ele e passar pelos versos anteriores, nós, leitores, venhamos perceber de forma mais apurada ainda, em relação à leitura do primeiro verso, o profundo significado dessas palavras, a partir do percorrer e analisar as vírgulas do sentido da palavra do salmista. O homem é a coroa de criação, mas por mais nobre, digno e pensante que esse homem seja, o seu lugar é como corregente de Deus nesse mundo. Sua posição
mais importante, mais linda, é como servo e adorador desse Deus. Aquele que nós, seres humanos, temos que nos encurvar diante da majestade do Senhor. Então a verdadeira grandeza do homem é reconhecer mesmo, é conhecer em Deus o poder, a majestade, o domínio e a honra que a ele pertence. Isso é claríssimo no Salmo 8. Por isso que tem essa revelação que é o homem, para que se importe com ele, para que se dedique a ele, que é o homem. É isso aí, o homem é essa parte de tudo criado que domina toda a criação, porque Deus deu esse recurso ao homem. Mas o homem tem o lugar dele. O seu nome, ó Senhor, Senhor nosso, o Deus da aliança, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, eu me prostro. É muito bacana a poesia hebraica, muito profunda, a gente vê como termina, como começa e como termina, colocando a ênfase certa, falando da beleza do homem. A gente passou por um período da história, começou no Iluminismo, Renascença, Iluminismo, enfim, onde o onde endeusaram o homem, fugiu a palavra aqui agora, eu ia usar talvez um pleonasmo, né? Onde o homem foi endeusado, né? Vamos dizer assim, e esse homem não é isso, a Bíblia coloca ele no lugar dele, de coroa da criação, mas de adorador, de submisso a esse Deus que a tudo governa. Muito bacana ver a Bíblia apontando essas realidades para a gente. Que Deus possa nos abençoar nesse estudo, aprofundar esse estudo aos nossos corações, fazendo com que a gente consiga aplicar isso, né? Às vezes a gente está aí, daqui a pouco a gente se forma, daqui a pouco a gente faz especialização, daqui a pouco a gente faz um mestrado, daqui a pouco a gente faz um doutorado, daqui a pouco a gente é um cientista, né? Você não é nada. Você é servo de Deus, adorador de Deus. Reconheça a majestade e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Eu estava lendo uma matéria esses dias sobre o buraco negro, né? E fiquei assim impressionado que o telescópio lá no espaço conseguiu filmar. Mas aí eu fiquei pensando em cientistas, né? Se Raíssa Pereira tivesse ia rir de mim, Albert Einstein, que eu falo, ela me zoa muito. Ele descobriu isso antes de qualquer telescópio poderoso desse daí, tá? Então ele descobriu isso no cálculo, na caneta, na pena. E hoje um telescópio poderoso colocado no espaço bateu com as informações desse cientista há anos e anos atrás. É muito bacana olhar. O que é isso? Esse homem, ele é a coroa da criação, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele tem a capacidade de pensar, de criar, e que possamos pensar e criar coisas boas que glorifiquem a Deus. Essa é a grande aplicação desse salmo. E reconhecer o nome de Deus. A ênfase é reconhecer. Entrou falando nisso e termina nisso. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Vou fazer uma oração de gratidão, de louvar o nome do Senhor. Que possamos fazer o nosso salmo aqui hoje para a glória e louvor de Jesus. Ó Pai, em Teu nome, nome magnífico em toda a terra, em todo o universo, um nome sustentador, criador e sustentador de todas as coisas, nós depositamos a nossa vida em Sua confiança. Ó Pai, muito obrigado, porque a gente consegue, à luz da Sua palavra, ó Deus, esclarecer a grandeza do Teu nome. Ó Pai, quando a gente olha para o tamanho dos mares, para o tamanho do universo, se é que conseguimos medir o universo, ó Pai, quando a gente olha para as constelações, quando a gente olha, ó Pai, para buraco negro, para o esplendor, para a grandeza, ó Deus, a Tua palavra revela que é obra do Teu dedo. Tu és grande, como nós cantamos, grande é o Senhor. Isso é para colocar as coisas no devido lugar. O Senhor é o Deus exaltado, acima de tudo e de todos. Por isso, Pai, abençoa assim toda a ciência, porque a Tua palavra revela que todo dom perfeito,
toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Se a nossa cura tem que vir por vacina, essa vacina não é somente do homem. Na mente do homem tem o teu saber, tem o teu sopro, tem o guia do Senhor, tem, ó Pai, a intenção bendita do Senhor que faz a gente criar, porque o Senhor soprou em nós, o Senhor colocou em nós esse hálito do Deus Criador, do Deus que transforma as coisas. Muito obrigado, exaltado, adorado, bendito seja o teu nome magnífico em toda a terra, em todo o universo. Prestamos louvores e adoração a ti, para a tua glória e para o teu próprio louvor, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que essa noite de quarta-feira seja uma noite abençoada, guardada pelo Senhor, que você renove as suas forças no seu sono e que você tenha um final de noite na presença do Senhor. Tá bom? Um beijo para todos. Estou vendo a Nube aqui também. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos. E que até domingo nós vamos estar juntos de novo, presencial lá na IBVO, se quiser participar com a gente, e também por aqui pelo online, tá? Um forte beijo no coração e que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre sua vida e que você entenda que o nome do Senhor é magnífico em toda a terra e que você deve adorá-lo, se prostrar diante desse nome. Que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos.